Saudações a todos, meu nome é Gilson de Oliveira. Eu gostaria de fazer uma apresentação para vocês sobre os princípios divinos que foram ensinados pelo Reverendo Samia Moon, do Movimento da Unificação. Vou iniciar com uma introdução. São várias conferências, estarei apresentando da maneira clássica, com o quadro. Existem muitas outras maneiras de fazer essa apresentação. E vou começar falando sobre o ser humano. O ser humano, ele deseja alcançar a felicidade. Todos nós desejamos alcançar a felicidade. E nós alcançamos essa felicidade quando nós realizamos certos desejos. Agora, esses desejos, sempre que tomam uma direção certa, sempre que eles tomam uma direção certa, nós nos sentimos felizes. Uma direção correta. Mas às vezes nós realizamos certos desejos, muitas vezes procurando uma felicidade momentânea, e nós tomamos uma direção errada. Muitas vezes com o uso de drogas, ou relações sexuais sem um propósito mais elevado, uma direção errada. E nós nos arrependemos, chegamos à conclusão que foi um erro, sentimos uma dor na nossa consciência, mas acabamos que voltamos a cometer o mesmo erro e nos sentimos que existe uma força exterior que nos empurra a cometer o mesmo erro. Então nós sentimos infelicidade. A felicidade, ela só é alcançada quando nós realizamos o bem, tomamos uma direção correta, então nós sentimos felicidade. Existe então aqui uma contradição, uma luta contraditória dentro do ser humano. Uma luta entre o bem e o mal. Uma luta que é uma contradição, porque são duas forças opostas dentro da mesma mente. Uma luta contraditória. Isso impede com que o ser humano se desenvolva espiritualmente, se desenvolva emocionalmente, e por causa disso nós ainda somos ignorantes de muitas questões fundamentais sobre a vida, sobre o universo. Nós vamos colocar aqui algumas dessas questões. Como o ser humano ele é dual, ele possui uma mente e um corpo, essas questões também são duais, ou seja, existem questões que são mais internas, relacionadas ao mundo da mente, e questões mais externas, relacionadas ao mundo do corpo. Então temos questões relacionadas ao nosso mundo da mente e o nosso mundo externo, mais relacionado ao mundo do corpo. A questão principal é sobre a nossa própria origem. Então a origem do ser humano, a origem da vida humana e da vida em geral. Existem muitas teorias, mas ainda são todas teorias. Alguns acreditam que nós viemos por casualidade, somos apenas um macaco um pouco mais inteligente. Alguns acreditam em uma criação divina ou um desenho inteligente da vida. E a própria filosofia, a religião ainda não trouxe uma resposta bem clara sobre o tema. Também sobre o propósito da vida humana. Qual é o propósito da nossa vida? É muito importante nós conhecermos o propósito da nossa vida, porque se nós andamos para casa e encontramos algo que não tem um propósito e não tem valor, nós pegamos e colocamos no lixo.
Então é importante conhecer o propósito da nossa vida. Outra questão muito importante é sobre a vida após esta vida, ou vida após a morte. Existe vida após a morte? E se existe vida após a morte, para onde vamos? Então, outra pergunta é sobre o mundo espiritual. Se existe um mundo espiritual, onde que é esse mundo espiritual? Como é o mundo espiritual? Existe inferno, existe céu, existe um julgamento? E uma outra questão dentro de tudo isso é sobre o próprio Deus. Muitos acreditam em vários deuses, as religiões monoteístas acreditam em um Deus, mas mesmo assim muitos veem Deus de formas diferentes. Alguns veem Deus como o Senhor dos Exércitos, outros veem a Deus como um pai de amor, alguns veem Deus como um ser dual, masculino e feminino, outros como um ser masculino. Existem muitas perguntas com relação a Deus. E também com relação ao bem e o mal. Bem e o mal. Ninguém sabe exatamente qual é a origem do mal. A Bíblia fala sobre a queda do ser humano, mas não explica com todos os detalhes. Nós sabemos que existem muitas parábolas e muitas histórias na Bíblia que têm um significado, mas nós não entendemos completamente o significado da queda humana. Existem essas perguntas mais internas e a filosofia, a religião, ela deveria estar respondendo essas perguntas. Existem também perguntas externas com respeito à natureza da matéria. Nós sabemos que a matéria é formada de energia, mas não sabemos exatamente o que é energia, da onde que ela veio. Sabemos que a energia ela sempre existiu, ela não pode ser destruída, mas ninguém sabe exatamente como que o universo veio ter uma ordem, uma beleza, tantas leis naturais. As próprias leis naturais são uma grande questão. Sabemos que existem muitas leis, mas não sabemos exatamente de onde que veio. Então, a filosofia e a religião, elas deveriam responder essas perguntas. E durante a história, elas foram se desenvolvendo, respondendo perguntas, mas elas pararam, ficaram presas em dogmas, em rituais. E a ciência, ela tem se desenvolvido muito. E a ciência, que é mais focalizada no mundo exterior, começou a responder perguntas que a religião e a filosofia não respondeu. Então esse vazio que existia começou a ser respondido pela ciência e surgiram então filosofias muito centralizadas na matéria, que é o caso do marxismo, do materialismo dialético, negando completamente a existência de Deus, a existência do espírito humano e centralizando tudo no corpo e no mundo material. Então é necessário que a religião, a filosofia venha se desenvolver, crescer e unir-se à ciência para responder estas perguntas. Durante a história do ser humano, nós temos recebido revelações. A religião em si vem da palavra religare, reconectar o homem a Deus. E a religião ela é baseada em revelações. Deus ele se mostra ao ser humano e ele vem se mostrando durante a história. Então nós recebemos aqui, por exemplo, no tempo
de Moisés, recebemos o Antigo Testamento, as leis mosaicas, os primeiros livros da Bíblia, e juntamente com os livros históricos recebidos mais tarde, fazem parte do Antigo Testamento até o tempo em que veio Jesus, e Jesus ele trouxe o Novo Testamento, o Evangelho. Ele trouxe o Evangelho, e o Evangelho ele já mostra um retrato diferente de Deus. Deus é um pai que ama os seus filhos. Aqui Deus é o Senhor dos exércitos. É um pai muito rígido, é um criador muito rígido, porque não viam ele como um pai. Jesus é que colocou o termo de pai. Agora, nós necessitamos uma nova expressão da verdade. Nova expressão da verdade. Principalmente porque, com o desenvolvimento da ciência, surgiu essa visão mais materialista da vida, e as religiões de hoje em dia não estão conseguindo combater esta ideologia. Então é necessário, a Bíblia fala da vinda do Senhor, o seu retorno, a segunda vinda, o Senhor na sua segunda vinda, o segundo advento do Messias. Ele fala também do Espírito Santo, que vai falar sobre a verdade. Então nós vemos na Bíblia, passagens da Bíblia que mencionam isso. Em João 16:25, disse-vos estas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Em João 16:12, muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o advogado, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, qual seria a missão dessa nova expressão da verdade? Como nós vimos, a ciência se desenvolveu muito, trouxe uma visão materialista. É necessário então que a religião venha se elevar, responder perguntas profundas sobre o ser humano e possa assim elevar o conhecimento espiritual. Então a religião, se elevando, pode unir-se à ciência, dando respostas mais claras às questões fundamentais da vida e do universo. Também existem muitas perguntas bíblicas com respeito à origem do mal, com respeito à queda humana, com respeito à natureza de Deus, com respeito ao mundo espiritual, por que essa providência tem se prolongado tanto, como surgiu o mal. Existem questões, né? Por que é necessário o retorno de Cristo, qual foi a salvação que nós obtivemos com a crucifixão de Jesus, o que são os finais dos tempos, o mundo vai acabar, não vai acabar. Existem muitas questões bíblicas. Então nós vamos estudar em várias conferências e vamos abordar essas questões, tentando encontrar aqui respostas que possam satisfazer o nosso desejo de conhecer essa verdade. Muito obrigado então, essa é uma breve introdução. Espero que vocês possam nos acompanhar nos próximos vídeos. Obrigado.